Ok, começou. Atenção, gente. Bom dia. Hoje Bom nós dia. estamos de manhã, 10 da manhã, é dezembro, último sábado do ano de 2024. A gente vai fazer a foto para começar aqui. Deixa eu fazer o print. Um, dois, três e. Feito. E a gente está aqui para falar de Ana Paula Maia. A gente vai encerrar 2024 falando na Ana Paula Maia, que é uma autora brasileira, uma autora. Eu não sei se ela se apresenta como autora de horror, gente. Eu devia ter ido atrás de alguma entrevista, alguma coisa dela, para saber como ela se apresenta ao mercado. Mas a gente encontra muitos elementos de horror nos livros dela. Ela tem todo um universo pertencente a Ana Paula Maia. Eu não sei se vocês aqui, se é o primeiro contato com a obra dela, ou meu não é o meu primeiro contato. O primeiro livro que eu li da Ana Paula Maia é Assim na Terra, Como Embaixo da Terra, que é focado no Bronco Gil, que é um personagem que também aparece aqui, e inclusive ele fala desse passado dele. Assim na Terra como Embaixo da Terra é um livro que fala numa colônia penal. Ele conta aqui um pedacinho que ele é um fugitivo dessa colônia penal, que fica num lugar assim, parece sei lá, uma ilha, alguma coisa impossível de escapar. Quando eu li aquele livro, eu pensava muito em Ilha Grande, aquele presídio que tinha em Ilha Grande, lá no Rio. E aí é um lugar, enfim, é um lugar, em geral, né? Esse universo da Ana Paula Maia são lugares muito masculinos, quase só personagens homens, os personagens assim que se movimentam e que movimentam a trama, o enredo e tal, são homens, os personagens principais são homens. Então ela nos leva para esse universo tão masculino, tão bruto. E, e o Edgar, ai meu Deus, me ajuda. Wilson, né? Edgar Wilson é o outro personagem que daí sim é dessa trilogia. Esse livro é o segundo da trilogia do fim, que ela chama, trilogia do fim. O primeiro se chama Enterre Seus Mortos, que se passa, enfim, é a história dele, que o trabalho dele é andar pelas estradas recolhendo animais mortos e dando destino a esses animais, né? Então, de cada 500 uma alma, é o segundo livro. A gente vai ter que ler depois todo o universo da Ana Paula Maia, porque eu imagino que vocês tenham gostado. Eu adoro, né? E eu nem li tudo, assim, falta muita coisa ainda dela para eu ler. Mas, assim, por que a gente fala num universo? Porque os personagens, eles se repetem nas histórias, né? E são personagens interessantes, são personagens, como eu falei, é um universo muito bruto e tal. Lembra muito, assim, uma coisa meio de faroeste, não sei se vocês também... Um cenário muito desolador, um cenário apocalíptico de final de mundo. Ó, o cachorro tá latindo, gente. Fui falar cenário desolador, apocalíptico, começou com o cachorro latindo. E uma coisa, assim, muito... Enfim, de personagens que seguem suas próprias regras, que têm sua própria, né, no fim do mundo seguem seu próprio código de conduta, que nem sempre é o mais ético, né? Mas, enfim, nesse livro aqui, eu achei assim que, num certo momento, eles acabam seguindo um código, uma ética bastante humana, assim. Não sei vocês, depois a gente vai falar melhor sobre isso. Então, ele está se passando nesse momento de fim de mundo, sei lá, a gente não sabe muito bem. Eu sei que eles estão na estrada. Ah, e outra coisa, é um universo muito estrada, muito carro, né? Eles estão sempre em movimento, estão sempre em busca e em altos perigos também, claro, mas é outro tipo enfim, de deslocamento, né? Deslocamento sempre através de carro, de caminhonete, de caminhão, enfim. E aí eles estão. Ai, gente, eu acho que eu vou ter que sair daqui, porque o Valente não vai parar de sair. Espera aí só um pouquinho.
Vamos ver se melhora. Melhorou um pouco? Melhorou, Sim. né? Tá. Então, eles estão trabalhando. Aí tá, aí vamos começar. Aí uma coisa que não ficou assim muito clara para mim: eles não estão ligados a um, sei lá, um serviço do governo ou do exército, que seja, mas eles são contratados por alguém, por alguma corporação, para ajudar nessa remoção desses corpos que foram atingidos por uma doença ou uma intoxicação, também no início não está muito claro ali, e precisam ser removidos. E aí, bom, enfim, removidos para um lugar que está incinerando, né, esses corpos. E aí há essa coisa muito, enfim, essa aura perigosa, essa aura de mistério, de suspense, que ninguém sabe muito bem o que é que está causando essas mortes. Eles acreditam que é uma doença. O início do livro é bastante assustador. A Elmira até tinha falado, né, daquele menino, que ele conversa com o menino e não se sabe se o menino não está possuído. A gente lembra muito de cenas de possessão ali naquele início, né? Aí depois aparece uma cena bastante marcante em que eles estão com os corpos para jogar no incinerador, e aí eles reconhecem duas crianças que são filhos de uma pessoa que está ali para incinerar os corpos. Já, quer falar, Vanessa? Pode falar. Então, eu li o primeiro, né? O Enterre Seus Mortos, que acho que é uma trilogia, né? Enterre Seus Mortos, Cada 500 e esse último que saiu. E quando eu li num clube de leitura também, então não tenho certeza se ela morava para cá, mas eu acho que a Ana Paula Maia morava em Austin, que é na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Eu moro em Queimados, que é do ladinho. Austin sei lá, 2 quilômetros daqui da minha casa. E é onde a família da minha mãe toda assim, a família da minha mãe toda. E realmente, óbvio que o centro tem, assim, os ambientes, mas tem tudo. A gente fala que tem até Santander lá, porque, assim, tem tudo, mas vai resolver alguma coisa, tem que vir para Queimados, porque aqui onde eu moro já é um município mesmo. Austin já é um distrito de Nova Iguaçu, que é uma das maiores cidades da Baixada Fluminense. Mas tudo, assim, é área marginalizada, longe do centro, muito longe do centro do Rio. Então, e se você for entrando por bairros, é esse ambiente que você vai ver bicho passando na rua, galinha. Eu, quando eu pego ônibus para ir trabalhar, de vez em quando tem vaca na rua que o ônibus precisa ficar parado, esperando a vaca passar, sabe? Então, é esse ambiente que tem as suas regras. Hoje em dia, essa semana eu descobri que o barbeiro onde meu esposo corta o cabelo tem que pagar dinheiro para miliciana. Eu nem sabia que tinha isso aqui, porque eu achava que era muito tranquilo, sabe? Então, tem as suas regras próprias. E sobre essa profissão deles, né, de ficar catando os animais, o Rio quase todo ele é cortado pela Presidente Dutra, rodovia Presidente Dutra, que vai do Rio até São Paulo. Acho que passa por entradas de Minas Gerais, mas tem esse serviço de ficar pegando animais mortos, porque morre muito animal ali, né? Porque os carros passam em alta velocidade. Então, tem esse serviço de recolher esses animais. Então, se ela realmente veio de Austin, isso faz muito sentido dela colocar nessa obra dela, de ter esses animais. E é cortado, por exemplo, Queimados tem o lado de lá, que dá Dutra, e o lado de cá. Eu moro do lado de cada Dutra, mas tem o lado de lá da Dutra. Então, esse serviço eu nunca vi, mas assim, você vai dirigindo na Dutra, eu nunca vi as pessoas recolhendo, mas você vai dirigindo na Dutra, você vai vendo um monte de animais mortos. Um gato, um cachorro. Tem gente que coloca os animais lá para se livrar, para eles serem atropelados, e esses trabalhadores eles vão recolher esses corpos, né? E aí você vai entrando para cidades que tem mais floresta, vai aparecendo outros animais, capivara, não vai sendo só cachorro e gato, vai aparecendo outros animais.
Então, isso faz muito sentido nesse ambiente dela, sabe? E você entrando para os bairros de Queimados mesmo aqui, que é a minha cidade, tem esse ambiente desolador, você tem uma hora que você não vê muita gente, não tem parte que não é asfaltada, e é meio estranho você ir, aí, até ali você pode ir, até ali você fica ligado, sabe? Então, faz muito sentido esse ambiente dela, se ela veio de Austin mesmo, mas eu tenho certeza quase absoluta que ela veio sim. É só Hum. e é assim, é bem legal, né? Eu gosto muito do. A primeira vez que eu li, eu surtei, falei, meu Deus, eu quero escrever assim, mas é muito difícil. Era isso. Não, foi ótimo tu explicar isso, porque já ajuda a compreender esse universo dela, né? Eu sabia que ela era carioca, mas eu não sabia da onde, que parte do Rio que ela era. E, bom, agora, segundo tu falou, me faz pensar, assim, em rodovias. Bom, a Dutra é super movimentada, né? Muito. E me faz pensar em, enfim, né, nesse... Claro, faz todo sentido, né? Uma pessoa que trabalha para recolher esses animais. Imagino eu que deve ser muitos animais atropelados, né, na estrada, a ponto de provocar, sei lá, alguma coisa no trânsito. Bom, se é um animal grande, é bem como tu falou. Se é um animal grande atropelado, isso causa um grande transtorno Assim, e pode causar, inclusive, outros acidentes também, né? Se a pessoa não enxerga e para em cima, né? uma vez, rapidinho, mas uma vez eu vi, não era nem aqui, era lá pro centro do Rio, não era nem Dutra, acho que era a linha vermelha. Os carros estavam indo e começou a aparecer o pisca-alerta, né? Aí meu esposo diminuiu e ligou. Quando a gente está indo, tinha um cavalo no meio da Avenida Vermelha. Acho que assim, vermelha, sei, linha vermelha, linha vermelha. E aí o cara da van saiu e foi levando o cavalo para o canto. Então são coisas que, óbvio que se atropelar um cavalo é mais fácil quebrar um carro, dependendo do carro, né? Sim. Mas era um cavalo que estava na linha vermelha, bem, não era nem queimado, não era nem Baixada Fluminense, era centro do Rio, sabe? Então essas coisas acontecem muito. Então, a partir daí que a gente pensa que realmente esse trabalho é necessário, né? A gente não vê. Eu nunca vi ninguém recolhendo, mas esse é um emprego necessário, né? E outra coisa que me fez pensar, por exemplo, aqui no sul, bem no sul, assim, depois que a gente passa Porto Alegre, passa ali aquela parte da Lagoa dos Patos, tem a reserva do Taim, que é uma reserva enorme que tem. Então, e é uma faixa de terra assim enorme que vai até o Chuí. E ali na reserva do Taim tem um monte de, claro, os animais também, eles atravessam a pista e tal. E aí agora a tua fala me fez pensar, tem várias placas assim pedindo, bem-vinda, Karine, tem várias placas pedindo para reduzir a velocidade, porque tem animais na pista, tem alguns trajetos em que eles não tem como obrigar a pessoa, mas eles sugerem que reduza a velocidade para 40 quilômetros por hora. Quase ninguém obedece e tal. Mas aí é aquela coisa, né? A gente fica se perguntando. As pessoas obedecem, reduzem, mas será que elas reduzem para não atropelar os animais? Ou será que elas reduzem porque pode ter um animal muito grande e estragar o carro em vez de atropelar, né? Então tem tudo isso, né? Essas placas geralmente são de locais preservados, né? Então tem um lugar aqui na Baixada não até tem, mas não a Dutra não passa por esses lugares preservados da Baixada. Mas você vai subindo a serra indo em direção a São Paulo, tem muita área preservada ou outras estradas mesmo que você pega para alguns lugares tem. Então essas placas é para esses lugares preservados. E outra coisa é que eu gosto muito que ela trabalha esses empregos, esses trabalhos estranhos para gente, sabe? O cara, eu não li o Enterre seus era mortos. Não, eu li o Enterre Seus Mortos, que já era o Edgar Wilson, mas é um que acho que fala de os personagens trabalham em abatedouro, que ele até fala um pouco, o Edgar Wilson. Então são empregos estranhos pra gente, né? Eu gosto muito disso, de coisas estranhas que a gente fica, gente, será que isso existe? Mas aí a gente pega e realmente existe, né? Eu gosto muito disso nela. É, é muito, muito, muito bacana mesmo. Rogério, tua vez. Oi, bom dia para todo mundo. Eu acho que o tema do livro, todos esses elementos aí compõem uma ideia de apocalipse mesmo, né?
Eu acho que de todas as narrativas que a gente conhece do fim do mundo, com certeza as mais famosas são as bíblicas, né? Como que a Elmira já escreveu aqui. E até essa questão do trabalho do sujeito, como a Vanessa acabou de falar, no abatedouro, é, tem um tanto de apocalíptico, né? Que é o cara que mexe com a morte, né? E com a morte vamos dizer, se a gente consegue separar o ser humano da natureza, né? Então, da natureza não humana, nos animais. Eu tive os animais sendo abatidos, a degradação da natureza não humana, né? E vários elementos ali que lembram tanto a questão do Apocalipse lá que está no Novo Testamento, como um pouquinho, como um tanto daquelas 10 pragas do Egito, que está no Velho Testamento. Então, você vê aí a doença, né, que é o grande dizimador aí, né, uma mega pandemia, né, e ela escrevendo aí próximo da pandemia de 2019, 2020, e o que a gente vê também ao longo do tempo, a questão da bíblica foi fomentando o imaginário, e aí as pessoas fazendo a ficção, como é que as pessoas se comportariam nesse fim do mundo, né? E aí é uma questão estranha, porque além do comportamento muito cru, agressivo, nada diplomático, aquilo que o ser humano tentou chamar de civilização, de construção de relações humanas, vai degradando. E outra questão também é o tempo, né? Tudo vai sendo muito acelerado, o que está muito ligado também com o estilo de escrita da Ana Paula, né? Que são frases muito curtas de alguns capítulos, ser muito seco, porque acho que está integrado ao tema. Então, você está falando do fim do mundo, você não tem um desenvolvimento dos personagens, ainda mais também porque eles estão espalhados em outros romances da autora, né? Então, aqui, quem for ler só esse texto, eu falo, mas da onde veio o Bronco, o Edgar, o que eles fizeram, deixaram de fazer no passado, como é que eles chegaram até aqui? Então, isso aí imagino eu, está ligado à situação do enredo. É o fim do mundo, não tem muito o que explicar, tem essas ações, e como que a Irka falou no começo, com alguma ética, alguma sobrevivência do que seria essa construção de valores aí desenvolvida ao longo do tempo. Então, os personagens são assim muito unidimensionais, né? Não tem muita explicação. Por que eles fazem isso? A mando de quem? Quem é essa corporação ou empresa que os contratou? No final, sobra só as tropas militares, quer dizer, a única questão estatal que sobrou é o braço armado, né? O braço da violência. E não tem muita explicação. O dono do matadouro, que eu pensei, falou, esse aí deve ser o grande vilão por trás de tudo. Eu falei, não, ele é mais um sujeito na trama, não se sabe de onde que vem. Aliás, o que é o alto, né? O que é o comando disso tudo não está muito bem explicado. Então, eu também gostei dessa. Eu gostei, claro, mas acho que pode provocar uma polêmica aqui. Não tem muita explicação. Não tem muita explicação do quem está comandando tudo isso, o que é essa praga, ela é provocada por alguém ou ela vai engolir a todos, né? No final, a sensação é que engole a todos. E eu fiquei muito estranhando, porque se termina com essa escuridão, que é uma das pragas lá do Egito, a última ou a penúltima, né, das pragas, então não teria personagem para um próximo romance, né? Se a gente for seguir essa lógica, esse deveria ser o final da trilogia do final do mundo, né? Porque acabou tudo, só veio a escuridão que tudo envolve, né? Então é legal porque em termos de literatura de terror, que a gente pode classificar esse livro como aventura, drama social, mas também tem a sua ponta de terror, porque é algo engolindo literalmente a terra. Isso aí se reflete na literatura do Edgar Allan Poe, do Lovecraft, tem esse lado aí do um mal gigantesco e imparável, né?
o sermão cósmico. Então, é um tema que sempre, até chegar ao próprio fim do mundo, é um tema que sempre vai render muito. E eu teria uma ressalva a fazer, mas não é bem uma ressalva, porque é o tema do livro. Ele é muito curto, ele é muito cru, mas é o caminho que a Ana Paula escolheu, né? Então, você fica assim, ué, mas... E aí, o que aconteceu? Aconteceu nada, o mundo acabou. Veio a escuridão, tomou conta. Não foi um meteoro, não foi um inferno de fogo, não foi um novo dilúvio, os polos se invertendo, veio uma escuridão e acabou. Se pensar bem, de alguma maneira, é terrível, mas é um fim mais tranquilo do que outros cenários, né, que já foram previstos ou imaginados aí pela literatura, pelo cinema, né? Então, é isso, mais ou menos, em geral, que eu tinha que falar. Obrigada, Rogério. Bom, sou prática a falar o Laupo e a Karine, mas antes eu só quero falar uma coisa, aproveitando a fala do Rogério, e só para dar umas esculhambadas aqui também nas cabeças de vocês, porque dizer umas impressões que eu tive, assim, algumas ressalvas também, que nem o Rogério. Bom, para começar, eu gosto Bom, vocês já me conhecem um pouquinho, eu gosto sem muita explicação, eu gosto dessa coisa, assim, sabe, de apresentar o problema e, assim, tá aqui o problema, agora você leitor, faz o que quiser com esse problema, vem junto comigo me ajudar a desvendar esse problema, gosto. Agora, sim, as pragas, né, bíblicas, eu achei, enfim, a primeira ressalva que eu vou trazer, que eu achei legal, achei interessante, tá? Tanto é que na própria capa do livro, né, tem o gafanhoto, e a gente fica se pensando, gente, mas por que o gafanhoto? Aí depois de uma certa altura a gente descobre o porquê dos gafanhotos. Mas aí que vem a minha ressalva, sabe, Rogério? Porque eu acho, assim, que ela já colocou esses personagens em tantos perigos que eu achava que nem seria necessário mais aquela nuvem de gafanhoto, sabe? E a minha segunda ressalva, que também tem a ver com a nuvem de gafanhoto, que é a hora que eles salvam a menina, né? Que é o momento em que eles demonstram que eles têm uma ética, porque eu esperava qualquer reação deles, eu esperava até uma reação antiética deles, assim, tipo, deixa morrer, porque é o fim do mundo mesmo, e a gente está aqui só recolhendo corpos, e vamos nós nos salvar, porque eu não sei, né, gente, na minha cabeça o gafanhoto detonava tudo que via pela frente, até um corpo humano, né? E eles vão lá e correm esse super perigo para salvar a menina e tal. Então, eu tenho essas duas ressalvas. Mas igual me chama atenção, assim, eles demonstrarem a ética naquele momento, assim, acho que é quase o clímax do livro, né? Mas é isso, eu vou largar aqui, vou sair correndo e vou chamar o Sotrate para falar. Oi, pessoal, bom dia. Eu vou começar primeiro falando que eu gostei. Eu acho que esse fim do mundo dia a dia é um tema ainda pouco explorado. Normalmente a gente vê as coisas grandiosas, as pessoas lutando pela vida, não sei o quê, mas essa ideia dela eu achei... É uma ideia simples, mas é uma ideia pouco explorada e eu achei excelente esse caminho que ela tomou, então, tem corpos pela estrada. E aí? Vai ficar lá? Né? Quem está vivo ainda vai cuidar? Né? E essa coisa dos animais começarem a aparecer antes das pessoas, né? Então tem uma progressão de coisas terríveis acontecendo. Então eu achei isso muito legal. O outro ponto é ela pegar esses trabalhadores mais simples. Ela não está com general, ela não está com estrategista, ela não está com o líder de um grupo de sobreviventes. Não, ela pega a pessoa... É o cara que trabalha no bar, é o ex-padre que está catando corpos, é um cara que trabalhou no matador. Então, assim, essas como o Rogério bem disse, né, essas são sempre profissões meio ligadas à parte mais desértica, mais de morte, mais de perda, mais de fim mesmo, né? Até achei que ia ter um coveiro ali no meio, porque é bem aquelas profissões que a gente só aproveita o que elas nos dão de
do produto já acabado, né, do trabalho já realizado. A gente não olha muito para elas, né? Só quando falta, né? Só quando elas não estão. Eu trabalhei muitos anos com o departamento de limpeza pública aqui de Bauru, e ninguém nunca ligava para os coletores, mas quando eles fizeram um mês de greve, né, a primeira vez que eu vi os órgãos públicos se mobilizando para dar aumento para uma classe profissional. Mas tem essa coisa que eu acho muito legal. Outra coisa que ela faz muito bem, ela constrói umas cenas maravilhosas. Essa cena da possessão é muito boa. A cena da ponte, que coisa muito bem amarrada, né? Essa das crianças, que ela não fala, né? Tipo, ela vai arrastando aquela sensação de, ai, gente, são pessoas. Ai, é uma criança. Não, são duas crianças. E lá no finzinho que ela fala, né, são os filhos do Estevão. Então, esse arrastar, assim, eu acho sensacional. Ela escreve muito gostoso, até tinha comentado lá no grupo. Eu não li ainda, né? Acho que foi a Erika mesmo que disse, não, você lê num dia, realmente, eu li numa tarde, assim. Ela tem uma leitura bem gostosa. Isso foram os pontos que eu gostei. O que eu não curti, ao contrário da Elmira, eu senti muito falta de contexto dos personagens. Porque, assim, não explicar o que está acontecendo, legal. Então, você tem que focar ou no enredo, na história, ou nos personagens. O enredo, ele não leva muito para lugar nenhum. É um romance de personagens. Só que eu não tive apego nenhum a esses personagens. E depois vocês comentando que faz parte de uma trilogia, que ela busca de outros temas, aí eu fui procurar saber mais sobre ela, eu vi que o Edgar Wilson aí aparece desde o primeiro romance dela, já tem 7, 8 romances. Então, assim, eu acho que para ela e para os leitores que acompanham ela, são personagens muito bem acabados, prontos, e que fazem muito sentido para quem está acompanhando ela. É a primeira obra dela que eu vejo e eu me senti meio perdido. E aí eu volto àquela da ponte, né? Eu tava pior do que o cara da ponte lá, porque ele sabia de onde ele estava saindo, ele não sabia onde ia chegar a ponte. Eu tô que nem ele, eu tô no meio da ponte olhando pro abismo. Assim, eu não sei se eu fico parado ou se eu pulo, porque me faltou esse contexto de me importar. Eu acho que ia ser um pouco repetitivo para quem já acompanha ela, mas se ela desse mais contexto para os personagens, a gente se importar mais com esses personagens, porque é isso que você disse, Circa, de repente, eu não sei o que esse personagem vai fazer naquela nuvem de gafanhotos. Eu não faço ideia, porque eu não tenho o contexto deles, eu não sei o que eles fazem, né? Talvez o ex-padre lá, numa tentativa de redenção, mas ele não se sente, como é que fala? Ele não se sente pecador, né, por ter sido excomungado. É legal isso. É um conceito diferente também, porque ele não fica, pelo menos nesse livro, né, ele não fica nesses debates morais de quem foi padre e foi excomungado. Ele segue uma linha totalmente diferente. O diálogo dele lá com a entidade que possuiu lá o menino é muito bom. Nossa, aquilo é muito legal de ver. Então, essa parte, assim, eu não curti muito. E, por fim, o título, o de cada 500 uma alma, eu não sei aí também do contexto religioso de vocês, mas isso vem lá do Antigo Testamento, que o povo hebreu lá estava lutando para se manter, então ele passou de só se defender para começar a atacar, para começar a ampliar o seu território. E aí, quando eles chegavam, a ordem era extermina. Por quê? Se deixar vivo, esse povo vai se vingar. Então era queimar, matar e destruir, só que para manter, para aumentar a sua condição, né, vamos dizer, não é financeira porque não se aplica, mas para você ter mais bens, você poderia, de cada 500, salvar uma alma, ou um escravo, ou um gado, né, uma ovelha, um porco, sei lá, o animal que tivesse lá. Acho que porco não tinha. Pássaros, sei lá. E para mim não fez sentido. O título não está preservando alguns entre muitos, eu não entendi, tipo,
para mim, o título não encaixou com aquilo que eu vi. Mas eu posso ter deixado passar alguma coisa, né? Porque eu li num carreirão só assim, e pode ter ficado alguma coisa que eu não peguei, embora ela cite esse trecho lá no livro, no finalzinho do livro, mas num contexto que para mim não fez muito sentido. Talvez, né? Diante daquela imensidão de mortos, animais e seres humanos, acho que eles não estavam contando, né? Assim, numericamente, mas de cada tantos animais e seres humanos, eles salvavam alguns. Aí, no meio disso, alguém falou, a cada 500. Né? Bom, eles mesmos não sabem. O padre é que, com a informação bíblica que ele tem, vai fazer a citação, mas é tudo impreciso, porque é o fim do mundo, as coisas estão se acelerando, e eu acho que isso leva também a questão de falta de contexto maior, explicação mais causa-consequência, né? Como a Irka falou, por que no meio daquele enxame de gafanhotos eles vão correr para salvar alguém? Porque intuitivamente eles sabem que está tudo se deteriorando, o fim se aproxima, é uma reflexão, né? O que você faria diante do fim do mundo? Não faria nada, ia escutar sua música predileta, ia beber todas até esquecer, ia ficar parado, ia ficar chorando, você ia se converter a alguma religião, ou quem já tem, se apegar a ela. Então, então, 3 personagens distintos, né? Eu esqueci de mencionar também que essas profissões, durante algum tempo, eram até estigmatizadas pela igreja na Idade Média. Por exemplo, o coveiro que recolhia os corpos, bom, mais do que necessário, né, em qualquer civilização. Mas, mesmo assim, ele é olhado torto, né? Nos primeiros burgos, né, que se formaram, seria o final da Idade Média, para o começo da Idade Moderna, essas pessoas dessas profissões necessárias, mas estigmatizadas, elas são colocadas na periferia. O açougueiro, o coveiro, né? Eu falei assim, olha, precisa ter isso, né? Às vezes o cara que mexia com dinheiro, que era considerado uma coisa suja, também ficava na periferia. Hoje ele está lá no centro social, né? Ou no topo da sociedade. Era visto, é necessário essa porcaria aí, mas fazer o quê, né? Mas pelo menos não fique perto da gente. Pessoas que mexem com morte, com sangue, né? Muito bem lembrado, né, pelo Sotrate, as pessoas são meio invisíveis, né, o coletor de lixo, mas, como você falou, experimenta ele não passar, não precisa ser um mês, experimenta não passar uma semana, uns 10 dias sem coletar o lixo lá na sua rua, você imediatamente vai saber detalhes da pessoa, do ofício dela. Então, é exatamente nessa situação de fim do mundo que esses sujeitos, o Sotrate lembrou muito bem, eles não estão no comando, eles estão no chão da fábrica, né? Eles estão lá na base, aí que eles vão ter, vão ser importantes, né? Vão ser lembrados, né? Mas é muito ruim que isso seja só no fim do mundo, né? Foi bem que podia Mas ser agora, deixa eu falar uma coisa rapidinho, antes do Sotrate responder. Agora, ouvindo vocês dois falar, eu acho que eu sei lá, diagnostiquei o título. A alma seria a menininha que eles salvaram. Eu ia comentar isso. Eu acho que assim, faria possível, sentido, pensando aí se no próximo volume, né, da sequência aí da trilogia, essa menina ter um destaque, aí faria sentido. Mas, de novo, para mim fica ruim, porque então ele não é um livro. Então ele deveria vir como volume 2, alguma coisa assim, para identificar, essa obra ela não é fechada em si. Acho que o Mira que comentou que leu e para ela não fez, para mim fez muita falta. E aí depois que vocês comentaram que fazia parte de uma trilogia, eu falei, então agora faz mais sentido, embora eu ainda não goste. Eu acho que o livro tem que ser autocontido, ou você informar claramente, falar, antes leia esse, né? E depois leia o outro, porque senão
ele acaba ficando muito vago para quem entra aí no meio da história. Embora o meu saldo final é que eu gostei. Então, sei lá, de uma nota 10 no máximo, eu daria ali um 7,5, 8, porque eu acho que ela escreve muito bem, as cenas são excelentes, a ideia que ela constrói é ótima, e talvez eu lendo os outros, fechando mesmo a história inteira, ele aumente até a nota dele em relação a isso. Isso é uma coisa legal da gente debater, mas depois, né, depois que o Lauco e a Karine falarem, se trilogias deveriam se sustentar, né, por cada livro por si só ou não, porque isso é uma coisa interessante de se debater também, né. Para mim não foi tão ruim assim, porque eu já tinha lido alguma coisa dela, não muita coisa, mas alguma coisa e tal, mas algumas, por exemplo, a Elmira e a Daisy também já não bateu tão legal por causa disso. Mas, Lau, por favor. Oi, então, de modo geral, assim, eu não gostei, por algumas coisas já foram apontadas. Eu descobri hoje que era uma trilogia, não sabia, em momento algum no livro eu realmente percebi, talvez teria atrás dos outros livros para entender melhor. Para mim ficou assim, um grande balaio de gato. Tem muita coisa acontecendo, mas nada se conclui. Por exemplo, uma coisa que me ocorreu agora, que estava refletindo, sobre as histórias das pessoas que vão ficando loucas. Você tem uma história de um cozinheiro no bar que fica louco, mata todo mundo. Aí você tem a história do pai que trabalha lá na reciclagem dos animais, que fica louco, mata os filhos e se mata também. Aí tem o cara da ponte, que todo mundo ficou louco, pula da ponte e ele pula da ponte também. Aí você tem os militares que aparecem, daí os militares morrem. Eles encontram lá a menina, levam pro padre, deixam lá. Aquele menino que estava possuído pelo demônio, o que o demônio falou que tá tirando neles, daí também termina ali. Então foi uma sequência, assim, para mim ficou muito referência de seriado americano. Aquele deserto, só faltou o feno rolando, assim. E uma série de pequenas histórias que vão se sucedendo e estão acontecendo ela mesma, mas assim, não tem... E o fio que liga são os personagens, que estão sempre indo para algum lugar. Mas, e vai abrindo pontas, vai abrindo mistérios. Agora tem os militares, agora tem o apocalipse da Bíblia, que é gafanhoto, ficar escuro. Aí, de repente, no final, até a Terra se move. Parece que as coisas geograficamente mudam de lugar, que eles vão ver uma placa que não faz sentido com o mapa. Então, são vários mistérios que vão se abrindo, mas não fecha nada. Não tem problema não fechar. Mas eu senti falta de uma estrutura maior, assim, tipo, por que as pessoas estão fazendo isso? Qual a motivação delas? E parece que um cara que queria sempre ir para o oeste, que é o Bronco lá, a motivação dele, eu tenho que ir para o oeste. E também, assim, aí eu fiquei pensando, peraí, mas isso aqui não é no Brasil, porque se a pessoa começa a ir sempre para o oeste, ela vai acabar ali no Chile. E daí, de repente, o oeste dele é um oeste muito americano, que é aquelas estradas asfaltadas, assim, no meio do deserto, que antes tinha um monte de gado, agora não tem mais. Eu acho que ela escreve super bem, não tem isso, não foi problema. Para mim, ficou realmente, eu senti um vazio na história. Eu senti meio. Por que eu tô lendo isso? Não simpatizei com os personagens, sabe? Eu sei que tô sendo um pouco ácido e crítico hoje, mas acho que a autora não tá aqui, né? Espero, senão ela vai me caçar depois. Vou virar personagem dela. Mas foi uma coisa que ficou para mim, assim. Talvez se eu lesse os outros livros, entendesse os personagens. Porque eu realmente não simpatizei. O padre foi expulso da igreja e agora ele tem a necessidade de enterrar pessoas. O outro trabalhava no abatedouro e o Bronco só quer ir pro oeste. Tá bom. E daí o mundo tá acabando. E a gente não sabe se é uma doença, porque tem uma doença, tem os militares que estão matando as pessoas e tem... Mais o que tem? As pessoas estão ficando loucas. Assim, a escrita dela não tem... Achei que ela escreve super bem. As cenas, como o Sotrate falou, as cenas são gostosas de ler. Mas para mim ficou uma referência muito assim de Drink do Inferno, seriados tipo Milênio que passaram nos anos 2000, assim, que o mundo vai acabar e você começa a ter pequenas histórias. Sei lá, até meio supernatural, né? Pequenos personagens. Mas é só isso que eu queria comentar, assim, que como saldo geral não gostei. Também não pretendo ler os outros, porque não me interessei pelos personagens. Tá bom? Mas isso. leia, começa pelo que eu comecei, que é o da Colônia Penal. Gente, aquele livro é incrível. Pode ser, é que eu tenho uma lista tão grande de coisa para ler aqui, ó. Eu tô com Colapso, eu tô com o da Mariana Henriques para ler.
E comprei um da Helena Terra também, então e daqui a pouco chega o Novo Horror 2, que eu tô esperando, então eu tô com uma lista aqui até fevereiro, Não, tá março, certo. não dá tempo de ler nada. Não, mas eu vou te dizer, dá mais uma chance para. Ah, muito vou bom. tentar. Tem o Dá Drácula. mais uma chance no Tem o futuro. Drácula também, já vamos começar o Drácula daqui a pouco, né? É. Tá, como a Erika recomendou, eu vou dar mais uma chance, mas no geral não curti, não. Cada 500 uma alma não. Olha, talvez seja por comparação, a gente leu tanta coisa assim espetacular ao longo do ano, né? Que aí você começa a ficar com o gosto, a régua vai subindo. A régua vai subindo. A régua vai subindo. Uma coisa que eu ia comentar da Ana Paula Maia, que eu não comentei, assim, uma coisa técnica do texto dela, o Sotrate já falou, ela é primorosa nos diálogos. Né? É uma coisa assim, ó, papo, não sobra nada, né? Isso da técnica dela, eu invejo muito, assim, porque eu sofro demais para escrever diálogo. Sim, você concorda? Sim, muito gostoso, muito fácil de ler, muito gostoso de ler, a leitura flui, você não se enrosca em nada, sabe? É super natural, é um texto muito gostoso. Mas como enredo, como história, eu acho que para mim ficou uma coisa muito um seriado americano que eu já vi 10 vezes, assim, sabe aquela, para mim ficou. Talvez seja referência, mas pode ser uma coisa muito minha também, muito minha, não é nada contra a autora. A Suelen acabou de comentar que também não se prendeu muito com os personagens e concorda contigo. Karine, tua vez. Oi, gente. Eu tava lendo e, assim, como a temática é fim do mundo, eu não consegui... foi automático na minha cabeça. Meu cérebro foi comparando com colapso. Porque colapso é uma descrição de fim do mundo muito impressionante. E já tem tempo que a gente leu. E ainda, para mim ainda é muito impressionante a forma como o Denser criou esse fim do mundo. É muito visceral, mas é ao mesmo tempo muito real. Eu vejo as pessoas reagindo daquela forma. Mas aí, eu também senti faltou para mim um pouco dessa conexão com esses personagens, mas o que eu acho que, porque eu comparei na minha cabeça com o Colapso, o que é que eu acho que ficou, aí eu fui ver as diferenças. Quando a gente lê Colapso, o fim do mundo já está acontecendo há algum tempo. Então as pessoas já se organizaram nesse fim do mundo. Elas já viram, é isso que está acontecendo, nós precisamos fazer isso para sobreviver, né? Não vou dar nenhum spoiler, porque o Laupo ainda não leu, então... mas assim, primeira cena de Colapso, você vê eles desenterrando umas caixas, e aí você fica, mas o que tem nessas caixas? E aí quando você entende, isso é organização por causa da situação, né? A carne de pato também é organização por causa da situação. E aí agora, nesse livro da Ana Paula, o que eu senti? Que ainda está acontecendo o fim do mundo, então não deu tempo de ter essa organização. E aí eu acho que vem muito de uma cena onde tem os dois soldados que eles estão levando um carregamento de corpos, e aí eles param no meio da estrada porque eles viram que tinha um cara vivo lá, e eles abriram o caminhão e viram o que tinha na carga, porque eles não sabiam o que era. E aí um deles é crente e o outro não. E aí um fala, não, pode me dar um cigarro porque eu era crente, mas eu não suportei. E o outro, não, ele ainda tá firme. Então eu acho que é muito os personagens tentando entender quem eles eram antes de acontecer essa loucura toda, como que eles reagem aqui agora. Tem um ex-padre que ele sabia exatamente o que ele ia fazer o resto da vida dele. De repente ele tem toda essa bagagem de crenças e conhecimento, mas a situação em que ele está é completamente diferente do que ele esperava. Então eu acho que é muito a adaptação. Não tem evolução de arco de personagem nesse... Eu só li esse livro também, então eu não sei se teve antes evolução de personagens, mas eu acho que é muito os personagens já que eram estabelecidos em suas crenças, tentando entender. Estamos no fim do mundo. O que fazemos agora? Então eu senti muito isso dos personagens, por isso que dá até essa ideia de serialização, é um momento seguido de um momento, de um momento, de um momento. Não tem um arco fechado, grande,
de uma história. Por quê? Porque eu senti que são esses personagens descobrindo, a partir do que eu era, o que eu vou fazer nesse fim de mundo. Então, por isso que, assim, eu gostei muito da escrita dela, eu achei, igual vocês já comentaram, super rápida de ler, mas eu não senti essa conexão com os personagens, mas aí eu não sei se foi intencional. Porque para mim eu senti muito que foi isso do... nem os personagens sabem o que eles querem, nem o que eles vão fazer, nem o que eles são agora. Então, a gente fica meio também boiando nessa ideia, é fim do mundo, tem animais morrendo, aí as pessoas estão enlouquecendo, o cara, acho que era Estevão, ele enlouqueceu, e aí ele matou os filhos gêmeos, e aí como que você reage a isso? Aí ele tenta se enforcar, aí ele vai e fala, não, eu não aguento mais, e os meus filhos não mereciam ficar nessa confusão toda, e aí quando ele consegue, ele pega a faca do padre, então assim, eu acho que foi muito de um livro de sensações, e não de evolução de personagem. Porque quando eu penso em fim do mundo, o fim do mundo para mim é isso, e agora? Essa loucura toda está acontecendo. Como que a gente vai reagir? Como que a gente vai formar uma estrutura de sociedade? Porque não tem mais essa estrutura de sociedade. Tem os militares, eles estão fazendo o quê? Tacar fogo na galera e vão acabar com as cidades. É o tipo de estrutura que eles tinham um tipo de estrutura antes, e aí eles tomam decisões a partir disso, né? Não que seja certo, mas é o que eles julgam. Ok, nós temos poder, nós temos os aparatos, e é isso que a gente vai fazer. E pronto. Então, eu acho que é muito essa coisa do cada indivíduo, cada pequena estrutura social que a gente, restante do que tem ali, né? O próprio matadouro, igual, acho que foi o Sócrates que falou que a gente esperava que ele seria o vilão, mas não, ele estava cheio de dívidas e ele não tinha como pagar as dívidas, então foi o que ele conseguiu fazer. E ele não tá legal com isso. Ele viu uma forma de se manter ali nessa nova estrutura de sociedade que está se despedaçando, e ele fez o que ele achou que deveria fazer. Mas eu gostei muito da leitura, tanto pela velocidade, e quando, para mim, aí me julguem, quando eu acho que eu entendo o que o autor quis fazer com o livro, e aí eu consigo entender mais ou menos qual é a dinâmica no meu cérebro que vai montando, para mim o livro funciona, porque eu entendo que o autor conseguiu fazer aquilo que ele queria. E para mim é essa não estrutura, essa não arco, essa loucura mesmo, essa falta de um roteiro. O que você faz no fim do mundo? Eu acho que seria exatamente isso. E é isso, gente. Eu gostei muito e eu vou, assim como o Lapo, também tenho 500 mil leituras para 2025, mas eu vou tentar encaixar outros livros da Ana Paula porque eu gostei bastante da forma como ela escreve os diálogos também. Maravilhoso, gente. Maravilhoso, sensacional. E é isso, eu gostei bastante, eu gostei muito. Obrigada, Karine. Deixa eu falar uma coisa que eu ia falar agora? Eu abri a boca para falar, não esqueci. Mas, da Ana Paula. Eu acho que o primeiro livro, eu não li esse, tá, gente? Mas eu acho que o primeiro que fala do matadouro chama Carvão Animal. Só para trazer aqui na discussão, que não sei se é o primeiro livro que ela lançou, mas eu acho que é o primeiro que fala de matadouro. E agora a Daisy quer falar. Eu também tive essas sensações ruins, assim, inicialmente, né? Eu terminei de ler, eu acho que eu não li numa tarde, assim, eu acho que eu não consegui digerir tão facilmente, assim. No começo eu não me apeguei a nenhum dos personagens, eu queria saber o que acontecia com as outras pessoas que não estavam na história. Aí eu me dei conta de que elas não eram o foco, né? O foco eram esses personagens,
a brutalidade deles, e, né, enfim, esse era o universo escolhido, mas eu queria ver outra coisa, eu disse, não, mas isso não é a proposta, né? E aí eu fiquei muito incomodada, assim, de que estava acontecendo muita coisa que eu não tava casando, assim, né? Mas aí depois, aí terminei de ler, acho que demorou uns 4 dias, assim, aí depois eu fui aceitando, sabe? Eu acho que eu precisei aceitar o livro muito mais do que tentar fechar as pontas ou querer que ele fosse aquilo que eu esperava, né? Eu acho que um dos problemas foi que me fizeram uma propaganda muito boa dele. Esse livro, ou ela, enfim, a obra, né? É muito bom, muito. E aí eu não vi isso, assim, eu não consegui ter essa mesma impressão do livro. Foi bem pelo contrário, eu disse, nossa, eu é que não consigo apreender as coisas interessantes que o livro tem, deve ser. Aí depois, agora, quando a Vanessa falou do início ali das rotas ali dos animais, aí assim as coisas foram. Eu acho sempre bom, assim, quando o livro é muito enigmático para mim. Eu acho que quando a gente troca com outras pessoas, eu sempre saio gostando do livro, quando eu não gostava do início, porque daí aquelas outras pessoas têm impressões que acabam me dando subsídios para aquilo fazer algum sentido, né? Aí agora eu percebi que eu folhei o livro, eu marquei o livro inteiro, não vai dar para ver, mas assim, eu marquei diálogo, eu marquei muita coisa, assim, e daí eu normalmente marco as coisas que eu gosto, assim, né? Se alguém pegar, vai dizer assim, nossa, ela amou o livro, porque tá todo marcado, né? E aí tem uma parte que eu marquei aqui, porque a Irka tinha falado dos diálogos, né, que são bem construídos. Uma coisa que me chamou a atenção foi que a narração é muito boa também, assim, a pessoa que está narrando, ela tem ela não está entendendo também, e é muito forte aquela narração ali. Eu selecionei um trecho aqui, que daí para mim agora, que eu ainda estou criando os sentidos, ainda não está fechado, né? E agora eu pensei assim que talvez o caos é uma coisa importante na construção. Daí tem esse trecho na página 69, se vocês quiserem acompanhar, é um pequeno parágrafo. Ele diz assim: o caos é silencioso, move-se insuspeito, penetra pelas brechas ordinárias que ignoramos, instala-se, e assim como um organismo vivo, seu instinto é expandir-se, sulcando camada após camada até enraizar-se. Quando nos damos conta, ele é quem já dita as ordens e os próximos movimentos. Nem mortos, nem impotentes. Estamos dominados. E aí depois vai cada pessoa, cada personagem ali vai ter uma percepção do caos. Daí fala do Edgar Wilson, que, enfim, daí eles vão falar desse caos. Daí eu achei interessante agora, assim, né? No começo eu não estava conseguindo, assim. E agora, claro, também tem um movimento da gente que é tentar encontrar os sentidos para fazer o livro ficar, né, interessante, né? Eu tento mesmo fazer isso, não é assim, eu acabei, mudei de ideia, a gente quer que ele faça sentido para a gente estar apreciando ainda as coisas boas dele, né? Mas eu concordo, assim, não é um livro que, por si só, assim, demora para a gente conseguir, né, achar interessante algumas coisas, né? Aí agora vou ouvir mais vocês, eu imagino que eu vou depois gostar mais, eu acho. Eu adorei, deixa eu só, ainda vou passar a palavra para ti, Sotrate, mas deixa eu só dizer que eu adorei isso que tu falou, que eu acho que faz muito sentido, que talvez nem mesmo o narrador esteja entendendo o que está acontecendo. Eu acho que sim. Aí quando tu falou isso, eu falei, gente, é isso mesmo. Eu acho que nem é uma coisa que está evoluindo tão rapidamente que nem ele consegue compreender para conseguir explicar, porque no fim das contas, né, gente, o narrador de um livro, ele é quem faz uma espécie de uma mediação entre os personagens e o leitor, né? É ele que está transformando aquilo numa coisa mais palatável. Agora, se ela faz isso intencionalmente, a gente não sabe, né? Como ela é uma escritora muito boa, eu acho que é intencional, sim. Mas não sei também, deixo aí as dúvidas para a gente debater. Sotrate. Eu queria só discordar da Karine,
eu acho que ainda a gente tem uma estrutura nesse mundo. Porque eles trabalham, eles são pagos, você tem um exército organizado. Essa ideia de juntar todas as pessoas doentes num lugar só e explodir, isso parece ser uma organização, uma entidade política superior que está olhando para isso. Então, na minha cabeça, para fazer funcionar essa história, eu acho que tem uma estrutura ainda, porque esse é o ponto que eu acho legal. Ainda está nesse comecinho, ainda está acontecendo. Eu acho que a Vanessa passou uma impressão dela lá sobre a localidade dela, e eu tenho uma impressão assim, porque eu sou... Agora não, mas eu morei muitos anos em periferia. E eu conhecia todo mundo, todos os de bem e todos os que não são tão bons assim, né? Até chegar um dia que eu tô voltando para casa, eu sou cercado e falo, quem é você? Como assim, quem é você? Eu moro 20 anos aqui, quem são vocês? Não, a gente é que manda aqui. Aconteceu e eu nem vi. Então, eu acho que eles estão nesse momento de, tá acontecendo e a gente não tá nem vendo. E uma coisa que eu achei muito legal que ela usa, porque ela tem um colapso social acontecendo, um colapso político e social acontecendo. Tem uma questão sobrenatural acontecendo, né? Essa questão que o Laupo até puxou, que eu achei bem legal, esse negócio da loucura. Ao contrário dele, eu achei muito legal isso, né? As pessoas mais sensíveis, as pessoas que têm uma conexão maior com o sobrenatural, elas estão percebendo que o negócio está, né, degringolando e querem acabar logo com tudo, o quanto antes. E também tem uma questão física, né? A Terra está encolhendo. Isso eu achei bem legal, né? É uma coisa que a gente não vê essas três coisas assim acontecendo ao mesmo tempo numas histórias de fim de mundo. Isso eu achei legal. E outra coisa que vocês estavam falando de seriado americano, a minha sensação é que também foi essa, mas a sensação de que você pega um seriado que tem uma história e você cai lá no meio, sabe? Você assiste um episódio do meio e você fala assim, eita, era para eu estar me importando com essa pessoa aqui, né? Acontece muito isso. Eu gosto, por exemplo, de seriados de comédia, né? E às vezes acontece uma coisa com um personagem, eu morro da risada, e minha esposa que assiste de vez em quando, ela fala, por que isso é engraçado? Pra você saber por que isso é engraçado, você tem que assistir 3 temporadas. Então, a sensação que eu tive foi assim, era para eu estar sentindo alguma coisa aqui, porque não é uma autora que está chutando as coisas, ela parece muito consciente do que ela está fazendo. Eu acho que o que a Daisy trouxe é exatamente isso. Ela quer causar um negócio ali. Mas aí eu acho que me falta background para conhecer, para sentir o que ela quer que eu sinta ali. E aí, trazendo a provocação da Irka lá no começo, eu acho que qualquer série de livros, você pode ter as duas formas. Você pode ter o livro que se encerra em si mesmo, e aí a Karine trouxe o Colapso, eu até comentei aqui, e é também uma trilogia, e é também um livro do meio, só que ele é um livro acabado. Você consegue ler ele começa, termina, a história está fechada ali, tem mais coisas antes, tem mais coisas depois, mas aquele livro está ali. Você tem um enredo e você tem personagens para se apegar. No De Cada 500, acontece que você não tem isso. Então, aí eu acho que seria legal, gente, não é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro, tipo, faz parte de uma série. Eu acho que quando você coloca isso, né, facilita. A Larissa Brasil, que a gente leu aqui, o Irepu tá lá, livro 2, da Nanda Noronha. Pronto. Você sabe que assim, o livro pode até ser autocontido, mas você sabe que ele não é o primeiro. Tem alguma coisa antes. Eu acho que não ter essa informação, ela prejudica um pouco, tanto que depois que vocês comentaram que não era um livro solo, saudade da Nanda também, lá. Quando vocês comentaram que não era um livro único, autocontido, aí eu acho que o livro melhorou para mim. Gente, deixa eu só ler o que a Suelen escreveu aqui, que é meio que concordando também, né? Que ela diz que ela acha que viu uma entrevista da autora que fala sobre a localização onde se passa, que é como se fosse um lugar criado, que pode ser aqui, como pode ser um lugar que não existe na realidade.
Aí ela acha que por isso talvez fique abstrata assim, a localização do livro. Ela diz que também não necessita de tudo explicado, mas que foi um pouco de uma avalanche de referências e acontecimentos sem muita profundidade, para além das cenas imediatas. Também acha que parece que foi escrito para roteiro, cenas bem visuais, fim do mundo além do sobrenatural e bíblico, causado pelo ser humano, político, social e econômico, como se os humanos também revidassem Deus. Deixa eu falar uma coisa, só 2 observações, que depois a Vanessa vai falar e depois o Rogério. 2 observações. Primeira, esse ano a gente quase não vai ter encontro com o autor, porque os livros que a gente selecionou é tudo quase de autor morto. E, assim, eu estou tendo sei lá, um vislumbre de que as nossas discussões são muito mais críticas quando o autor ou a autora não está presente. É óbvio, né? Porque, em primeiro lugar, eu acho isso bem legal, não é que seja legal, mas eu acho isso compreensível, porque é lógico que quando o autor ou a autora está presente, a gente tende a dar a ressaltar os aspectos positivos da obra, né? Claro que quando a gente gosta muito de certas coisas, a gente vai ressaltar para contar para o autor ou para a autora, para, né, dizer que, olha só que legal, me conectei muito com isso. E aí a gente meio que dá uma escondidinha no que a gente não gostou. Isso é super normal. Mas esse ano a gente vai ter muito encontro crítico, então. E eu acho muito legal o encontro super crítico, sabe? Porque, afinal de contas, a gente também não é obrigado a gostar de tudo, né? Só que, claro, que a gente fica com certo receio, assim, de falar e tal, né? Mas, enfim, agora eu vou dar a palavra para a Vanessa e depois para o Rogério. E sobre o livro, no outro clube que eu participei, as meninas que faziam o clube, elas não gostaram do livro exatamente por ser seco. Eu acho que pra gente aqui que gosta de terror, acho que esse não é um problema grande. Mas foi um problema muito grande. Eu gostei muito por isso, mas a galera do clube, que o clube era para ler livros contemporâneos brasileiros, era isso. Então, não era focado em um gênero, era livros contemporâneos brasileiros. Então, ele ser seco incomodou muito. Eu super gostei, mas para elas incomodou bastante. Só que, e os personagens, eles não têm questões, nenhum momento o narrador fala de questões internas dos personagens. São os personagens fazendo coisas, reagindo, então a gente vê como que eles reagem às situações. Isso também foi um ponto negativo lá no clube. E eu também gostei disso. E realmente, tanto no primeiro quanto nesse, não tem nenhum momento você sabe o que o Edgar Wilson está sentindo. Sabe? Nenhum momento a gente sabe o que ele está sentindo. A gente sabe pelas coisas que ele faz, né? Não, a gente não tem nenhum momento dentro dele. E ela escrever roteiro, tem uma série na Globoplay dela, que é o Desalma. E eu vi a primeira temporada só, é muito boa. E engraçado que tem essa parte de dentro dos personagens. Diferente do livro, na série tem os sentimentos dos personagens. Também é uma história totalmente diferente e tal. Mas eu acho que talvez ela já tenha esse... Não escrevendo para virar série, mas como ela já é roteirista, talvez influencie também na escrita dela, né? E era isso. E sobre falar dos livros, eu queria muito ouvir críticas do meu livro, que foi lido. Muito, 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 que eu sinto muita falta disso, mas era isso. Era para falar do livro da Ana Paula. Faremos. Leremos próximos teus e faremos, né? A gente tá, enfim, a gente é um grupo que está em movimento, acho que, sei lá, acho que a gente está chegando num lugar bem legal, assim, de crítica. Espero que nosso grupo continue por muitos e muitos anos, né? Então, enfim. Rogério, por favor. Então, eu queria falar da questão, de novo, do texto da Ana Paula, e pegando principalmente a ideia inicial da Vanessa, a questão da estrada, do veículo na estrada, né, onde estão os nossos 3 protagonistas. Eu acho que isso dá, em parte, uma ideia de rapidez no trato das situações, né? Eles, afinal, estão na estrada,
quer dizer, é uma interpretação, não é que eu estou defendendo 100% a autora, mas tentando entender por que as situações são tão fugidias, tão rápidas, sem explicação, porque eles estão sempre nesse movimento de coletar corpos mortos de animais, depois vendo que isso também se estende às pessoas, e então não tem muita explicação porque o carro precisa andar, né? Porque e também eles três não trocam grandes informações. O que você acha que está acontecendo? Qual a explicação? Quer dizer, tem alguns momentos rápidos, mas são rápidos, né? Porque eles estão sempre num objetivo que também não é explicitado. Por que os três estão juntos? Por que a autora colocou esses três sujeitos aí para fazer o que eles estão operando aí? Porque cada um tem seus motivos, né? Tudo é muito veloz, né? Até essa questão que lembraram muito bem o mundo está rapidamente mudando, até geograficamente, né? O Laupo e o Sotrate resumiram muito bem, a natureza está se alterando. E aí, de novo, eu insisto naquilo que eu falei, como é que cada um reage, cada pessoa reage, alguns enlouquecem, outros se suicidam, outros se tornam mais brutos, outros tentam se tornar mais humanos, não tem uma única explicação como é que as pessoas vão reagir diante de uma situação dessa, né? Outros poderiam ficar parados e não fazer absolutamente nada, se bem que isso acho que não ia dar bem um romance, né? Então, mas também concordo com a Irka que é interessante como a gente, quando não está como autor, dá rumo para outra discussão, né? Embora a gente possa fazer uma reunião como falaram aqui no chat, os autores mortos, pode usar uma tabuija, eu sugeri fazer aquela séance, né, aquela reunião espírita, né, que esse nome passou diretamente do francês para o inglês, né, a sessão, só que é sessão aqui específica de falar com o Bram Stoker, né, o que você achou quando você escreveu isso de Drácula, a gente podia tentar, né, uma sessãozinha aí, quem sabe. Eles podem dar uma palhinha, né, se forem mais sociáveis depois, depois de mortos. Mas eu acho, voltando para a Ana Paula, ela não está aqui, e aí tu fica interpretando o porquê desse texto rápido, mas já foi dito. É uma parte de uma trilogia, mas o Sotrate falou muito bem, não tem na capa do livro, né, essa indicação que é uma trilogia. E eu estou vendo aqui, agora que eu reparei que no livro da Ana Paula é a Companhia das Letras, né? Não está bem longe de ser uma editora independente, né? Podia colocar na capa parte tal da trilogia. Agora, se o mundo acaba, tinha que ser a parte final, gente. Como assim? É a parte 2? Agora eu fiquei muito curioso, mas o mundo não acabou? Como é que vocês voltaram? Puxa, Rogério, como você é chato. Pois é, né? Leitor é também um bicho complicado, né? Então, são minhas impressões aí finais e espero que a gente também faça uma boa leitura do Drácula. Ainda bem que tem duas partes. Eu já estou lendo alguns livros de apoio aqui e Opa, que depois, legal. depois eu acho que a gente podia, no nosso grupo aí, já indicando até alguns textos e vídeos, tem muita coisa idiota, né, sobre Drácula, mas tem muita coisa boa, e eu, na minha avaliação, é lógico, né, particular, eu queria já colocar no grupo depois, que não sei se vocês acham, umas coisas, Claro, com certeza. tá bom? Então é isso em geral. Gente, então, olha só, eu amei nossa discussão hoje, amei, sabe? Eu acho que todo mundo falou e todo mundo trouxe coisas muito legais, assim. Hoje eu me senti super contemplada, assim, de trazer um livro pequeno, um livro curto, né? E tanta coisa que surgiu, assim, eu acho que deu muito pano para manga. Como sempre, né? Mas nas outras discussões que a gente teve esse ano, parece que faltou tempo, que tinha mais coisa a discutir. Hoje parece que a gente conseguiu, assim, sabe? Pegar tudo que precisava. Não sei vocês, mas eu estou me sentindo assim. Então,
deixa eu falar uma coisa. Nosso próximo livro, então, será o Drácula, de Bram Stoker. Eu acho que a gente tem que fazer 2 encontros, né? O que vocês acham? Tem que ser um em janeiro e um em fevereiro. Eu vou dividir o livro ali para a gente, né? Eu não lembro mais. Eu li o Drácula faz sei lá, uns 10 anos atrás. Eu não lembro como é que tá a divisão dele. Tem que abrir e olhar de novo. O meu Drácula que eu tinha, que estava cheio de anotações, a enchente levou embora. Então eu vou comprar aquele da Dark e vou fazer, sabe? Todas as... Eu não sei, o Sebo Clepsidra não tem, né, Rogério? Drácula. Não, não tem. Mas o Cid, do Clepsidra, falou que, para ele, as melhores edições, pela questão dos textos adicionais, das notas, são da Darkside e da Zahar. Tá, e a Eu da também- Zahar que eu tinha. Então, eu também já vi umas opiniões mais radicais de tradução, né? Mas é uma opinião bem radical, não lembro, eu me confundo, né, com o nome do sujeito, que não existe nenhuma tradução boa do inglês para o português de Drácula. Eu acho que é uma opinião muito forte, né? Como eu não sou assim tão bom leitor de inglês, eu não poderia dizer se concordo ou não. Mas o Cid aponta que as melhores edições são da Darkside e da Zahar, de novo, por essa questão dos paratextos, das nossas explicativas, né? São as duas melhores. E se a Clepsidra algum dia fosse lançar a edição dela, né, espero que ainda isso aconteça, teria que buscar algo diferente, né, porque ele falou que acha que praticamente todas as notas explicativas assim, mais fundamentais já estão nessas duas editoras, né? Já estão contempladas nessas duas edições aí. Então tá, gente. Eu só não sei se eu vou comprar a Dark Edition ou a capa amarela da Dark Side. Tem 2, né? Então, a gente começa janeiro, fevereiro, para todo mundo que estiver nos assistindo aí, com Drácula. E março a gente vai ler O Morro dos Ventos Uivantes, também autora não viva, podemos debater bastante coisa. Vamos fazer a foto final antes de terminar aqui a gravação? Aí, gente. Feito. Deixa eu só cortar ela aqui. Já mando para vocês. Mando a gravação. Ana Paula Maia, se você nos assistir, eu tenho certeza que você vai ficar feliz, porque a gente apontou muitas coisas. Tomara que você nos assista um dia. E outra coisa que eu ia falar. Gente, eu acho que, sei lá, a Ana Paula Maia, pelo menos assim, ela não tem muito nas redes sociais, eu acho que ela não interage muito e tal, mas eu acho que ela é uma super, sei lá, uma superstar, assim, então, tipo, ela não vai se importar muito com as nossas pequenas críticas aos livros dela, então, se ela vier aqui, seja bem-vinda, Ana Paula, e nos assista, e a gente pretende... Quem não gostou, eu vou convencer a dar uma nova chance. Um beijo, gente. Bom ano novo para todo mundo. E Tchau, até gente. 2025. Tchau, feliz ano novo, pessoal. gente. Tchau, Feliz ano novo para ano novo. todos. Deixa só eu descobrir como é que eu paro de gravar, né, gente? Tá aqui. Botão vermelho. Botão do fim do mundo aí.